que veio da Tua Palavra. Tua Palavra tem um poder de libertar, de transformar, de salvar, de curar. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ouvir o Senhor, queremos ouvir Tua voz. Queremos ser ministrados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Traz, Senhor, traz Tua Palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Aleluia, querido. Está todo mundo bem, querido? Amém? Todo mundo tranquilo aí, na graça, na paz, né, do Senhor. Parece assim algo fora desse fluxo que Deus está fazendo aqui, né? Que tem feito e que Deus está fazendo. Depois de uma celebração dessa, depois da gente cantar que Deus é bom, e Ele de fato é. Mas eu gostaria de ler uma coisa aqui rápido, que é de suma importância. Enquanto eu estava pensando no que pregar, quando o pastor Enzo me convidou mais uma vez para ministrar a palavra, dentre tantas histórias, dentre tantas outras pessoas, mas eu me identifiquei com essa aqui porque foi algo mais recente. Eu gostaria de ler primeiro e aí a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. É de uma jovem chamada Bruna, de 19 anos. E ela escreveu, eu apenas coloquei aqui poucas palavras de um texto maior. E ela disse o seguinte, essa Bruna de 19 anos: olha, quando eu era criança, achei que teria o mundo aos meus pés. E de fato, né, quando nós somos crianças, a gente sonha, a nossa vida é totalmente diferente, porque a gente brinca, a gente vive, a gente é feliz. E ela coloca: quando eu era criança, achei que teria o mundo aos meus pés. Hoje, com 19 anos, vejo o quão insignificante eu sou. Tudo dói. Palavras doem. Sentimentos doem. Já fui abandonada e julgada pela pessoa que achei que seria a minha melhor amiga. A pessoa que eu amei me humilhou e riu da minha cara, me chamou de ridícula. Talvez eu seja, mas não pretendo continuar perguntando para saber. Eu quero viver, mas quero ser livre e feliz. Porém, parece que não dá para ser feliz, tendo que agradar a todos e a si mesma. A vida, perdoa pela palavra, né? A vida é uma merda, e as pessoas a deixam pior ainda. Bruna, de 19 anos, uma jovem, estudante, que poderia ser como qualquer outra jovem que está aqui presente na igreja, ou como qualquer outra jovem que deve estar no shopping agora, olhando com os amigos, passeando, enfim. E é exatamente a última palavra que ela coloca. Ela está escrevendo isso aqui lá na rede social, no Instagram. Eu não sei quantos acompanharam esse caso, mas a Bruna, ela colocou as últimas palavras. Ela colocou exatamente isso: vocês já viram alguém morrer ao vivo? Vocês já viram alguém morrer ao vivo? Pois vocês vão ter a oportunidade de ver agora. E para muitas e muitas pessoas, ao vivo, pelo Instagram, Bruna, de 19 anos, ela comete suicídio. Uma jovem bonita, uma jovem estudante, tendo casa, tendo os pais, tendo, enfim, uma vida toda pela frente, mas que não conseguiu lidar com as suas frustrações, não conseguiu lidar com as suas lutas, não conseguiu lidar com a realidade da vida. E como eu preguei uma vez aqui, um suicida, na verdade, ele de fato ele não quer morrer, ele quer viver. O grito do suicida é: eu quero viver, eu quero viver. Mas a questão é que, em não podendo viver, prefere a morte. O que o suicida nos ensina? De que pior do que a morte
é a vida sem significado. E o que nós estamos vendo é uma geração adoecida, que tem toda uma imagem, que tem todo um invólucro de beleza, de estética, de cheiro, de perfume, imagem, mas que por dentro você não percebe as lutas, os conflitos, as crises, as angústias que muitos estão passando. E de repente a pessoa que está do teu lado não sabe da angústia, da luta e da crise que você de fato está vivendo. Porque nós aprendemos, a geração atual aprendeu a ser uma geração da fachada, da imagem, onde a gente não consegue externar aquilo que está dentro. Porque muitas vezes a gente tem medo mesmo de mostrar quem somos por dentro. A gente vai espantar o outro. A gente vai deixar o outro com medo se a gente de fato abrir a alma e falar: eis aqui as minhas vísceras internas. Mas a gente vai aprender que na palavra do Senhor, quando Deus nos visita, o Velho Testamento tem uma imagem impressionante. Os animais que eram sacrificados, alguns eram totalmente abertos e as vísceras eram queimadas pelo fogo do Senhor. É Deus dizendo: eu conheço você, não adianta você se esconder de mim, da minha presença. Eu conheço você. E o mais importante é que quando a gente sabe, escuta Deus dizendo: eu conheço você, no lugar de você ter medo e falar: meu Deus, tu mesmo me conhece, e agora eu até de ti vou me esconder. Cara, o que a gente vai entender é que Ele nos conhece intimamente, porém Ele não despreza a nossa alma. É o evangelista João, lá no livro do Apocalipse, ele vai começar a falar sobre as 7 igrejas. E nas 7 igrejas tem o quê? Tem uma mensagem positiva, tem uma mensagem de Jesus que é: olha, eu te elogio por isso, eu percebo que você é perseverante, que você não nega o meu nome. Então Jesus vê o lado positivo, mas por outro lado, Jesus sempre vem: tenho porém contra ti que desce a lenha. A gente fica: não, opa, e agora? Mas João, lá no capítulo 1, quando Jesus fala para João transmitir essa mensagem para a igreja, uma das mensagens mais significativas de Jesus é: quem vos fala é aquele que vos ama. Aleluia! Aquele que vos ama. Então Ele sabe lidar com a minha crise, Ele sabe lidar com o meu conflito, Ele sabe lidar com as minhas angústias. Ele é um Pai, porque às vezes nós cantamos: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas quando você cai, alguma coisa acontece ali, você já recebe uma acusação e fala: não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia, eu sou um imprestável, eu não presto mesmo, é isso mesmo, eu diabo na sua mente ali. Então isso, aí você tem que entender o seguinte: que a tua condição jamais vai substituir a tua posição em Cristo, que é de filho amado e aceito. Ele conhece você visceralmente, mas Ele não despreza você. Meu Deus, se Deus fosse tratar comigo a partir de tantas crises, angústias e lutas que eu tenho, Deus já teria dado cabo de mim há muito tempo, já teria dado um chute em mim há muito tempo. Mas pelo contrário, a graça de Deus visita a gente na nossa crise, mas nos põe diante dele, quebrantado, rendido, dependente, e aí o vaso é cheio da presença do Pai. 2 dias depois que a Bruna, 19 anos, ela comete suicídio ao vivo, os pais dela são encontrados mortos na garagem onde ela gravou o vídeo. Triste, né, irmãos? Dá vontade de chorar você lendo uma história dessa. Parece ficção, fictício. Procura no Google lá. Morte ao vivo no Instagram, não tem vídeo mais se matando, é só a notícia, o noticiário. 2 dias depois, os pais são encontrados mortos. A tragédia em si, ela teve um contorno maior, porque os pais
que com certeza eu não estava lá, eu não conversei com eles, eu não os conhecia, não era daqui de Brasília, mas eles não suportaram a dor da perda, que deram cabo da própria vida. Eu fico pensando o que aconteceu com esses pais. Você vê histórias de pais que perderam um filho, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, e ainda estão aí. Perdeu um acidente de carro, perdeu, enfim, por outras situações, não necessariamente de suicídio, mas eu penso, minha filha se suicidou, então o culpado fui eu. O culpado fui eu como pai, o culpado fui eu como mãe. De repente, aquela queixa, aquela inquietação, aquela angústia que ela tinha me procurado para falar, e eu tratei com desdém. Falei, eu posso ter dito para ela, é coisa sua, é bobagem, vai passar, é fase. Eu não levei a sério. Agora minha filha morreu e eu não tenho mais a condição de encontrá-la para poder consertar as coisas. De repente eles se encheram de culpa, se auto-vitimaram também, e talvez colocaram na sua mente que ela se suicidou por nossa causa também, e não suportaram a perda da própria filha e conseguiram dar cabo de si mesmo. Ora, o que está acontecendo nos nossos dias de hoje? Em que muitos pastores estão se suicidando, em que muitos jovens da igreja, porque nós estamos aqui, nós estamos celebrando o Senhor, nós estamos com a alegria do Senhor em nós, mas muitas vezes o que a gente vive aqui, a gente vive realmente aqui, a gente não consegue fazer com que isso aqui seja uma realidade quando a gente sai daqui. E a gente precisa entender o que está acontecendo com os jovens. Me parece que é exatamente isso que o diabo faz. Ele mata sem tirar a existência. O diabo, o Satanás, ele mata o indivíduo sem tirar a existência dele. Ele vai ficar vivo, mas eu vou tirar o sentido da vida dele, o sabor da vida dele. E eu vou encher esse jovem apenas de acúmulos, de bens, e vou emprestar à mente dele essa ideia de que ser feliz, de ser um jovem legal, de ser um jovem que pode fazer todas as coisas, um jovem pleno. É você apenas ter um corpo malhado, é apenas você ter maquiagem, é apenas você ter um carrão, é apenas você estar cercado de amigos, é apenas ter um salário bom. Essas coisas são boas e são necessárias. Se eu pudesse estar na academia, eu estaria. Se você puder usar a melhor maquiagem, que você se sinta bem, use, não há pecado nisso. O melhor perfume, use o melhor perfume. Puder trocar o seu carro por um carro melhor ainda, troque. Mas sabe de uma coisa? Não são essas coisas que vão definir você e vão trazer saúde e bem-estar para a tua alma, porque a tua alma tem sede, não é de coisas mensuráveis, palpáveis, ela tem fome e sede de coisas eternas. Então ele mata sem tirar a existência. E eu fico pensando, meu Deus, quantos jovens poderão repetir a mesma atitude da Bruna? Qual será a próxima história? Mas eu creio que nós, como igreja, nós podemos nos levantar, nós podemos erguer e termos uma voz profética na nossa cidade, na nossa nação. Muito pode a oração, tem eficácia, muito tem eficácia a oração do justo. Quem diria que o Rodolfo Abrantes estaria agora no púlpito pregando a palavra? O cara maluco, doidão, não sabia, queria saber de nada, não tinha limites, o cara estava perdidão, as letras eram todas com intuito pornográfico, aquela coisa toda. Agora o cara está no púlpito pregando a palavra, está cantando, gravando CD, e ele mesmo diz, cara, eu sou um evangelista, o meu negócio é falar de Jesus, só isso. Você já imaginou que loucura? Como isso aqui que Jesus disse que muitos dos últimos eles seriam os primeiros? Eu nunca imaginei que o Rodolfo estaria me ensinando, cara. Eu que sou mais velho dele espiritualmente, me converti muitos anos numa galáxia muito distante do Rodolfo Abrantes.
E o cara, eu escuto ele no YouTube, e eu sou, cara, que palavra, que viagem, meu irmão. Não tem cannabis alguma, não tem droga nenhuma, não tem maconha alguma que seja mais viajante do que a palavra de Deus. É bom você sair com os amigos, ir para o shopping, para o zoológico, para o cinema. Essas coisas são boas, procure isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Deus quer ser encontrado além do tempo. Ele quer ser encontrado além desse momento. Esse momento aqui é legal, vai acabar. Nós vamos chegar lá onde eu quero. E eu estava escrevendo umas coisas, como sempre eu escrevo. E eu uso isso aqui por uma razão. Eu sou muito esquecido mesmo. Se eu não escrever os tópicos aqui, eu me perco, enfim. Mas eu coloquei assim, olha, é uma palavra intransferível. Pensando, nisso aqui. É uma palavra intransferível, não para um grupo, mas para indivíduos. É para mim, é para você, somos para nós. Aí eu volto a falar sobre crises, Todos nós já tivemos crises. Uma delas, a minha, foi a impossibilidade de encarnar aquilo que dizia crer. Vocês já tiveram essa crise ou foi só eu mesmo? A impossibilidade de encarnar aquilo que diz crer. Se eu creio, mas eu não tenho força para bancar aquilo que eu creio. Eu quero, mas eu não tenho força. E você vive em crises. Capaz de expressar na igreja, no coletivo, no ajuntamento, entre os irmãos, uma imagem, mas incapaz de ser no anonimato, no oculto, no silêncio, aonde não tem ninguém te olhando, aonde você não precisa de microfone, aonde você não precisa de nenhum desses aparatos. Muitas vezes você é incapaz de ser o que você é no ajuntamento, na prática pessoal, enquanto sozinho você não consegue ter essa comunhão com Deus. E muitas vezes quais são as crises? Crises de quedas, de reincidências, uma crise de uma imagem deformada. Você canta que Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional, mas você tem uma imagem deformada sobre si. Você não consegue se aceitar. Mas você tem que mudar alguma coisa em você. E tudo isso é possível que a gente consiga esconder na massa, no ajuntamento, onde eu olho para você e você está todo felizão, você está sorrindo, você está alegre, você está cantando, você está tudo. Cara, mas eu aprendi uma coisa, pastor, igreja, que é muito fácil a gente se esconder no meio da massa, esconder o verdadeiro eu, quem você é de fato, esconder as suas tristezas, as suas angústias, as suas frustrações. Mas por um lado, a igreja é o melhor lugar para você depositar em seus pés do Senhor. É para a gente cansada, é para a gente ferida mesmo. Onde Jesus está dizendo, eu vim para os cansados, eu vim para os sobrecarregados, eu vim para os enfermos, eu vim para aqueles que estão desistindo da própria vida. Eu sou a luz do mundo, e essa luz do mundo vai irradiar sobre as trevas dos nossos corações. Se houver alguma, vai dissipar em nome de Jesus. Mas eu vivi. Talvez você esteja vivendo, talvez alguém esteja vivendo. Não necessariamente aquilo que eu estou dizendo seja o seu caso, mas você pode pensar em alguém, ou quem sabe você esteja vivendo mesmo. De repente você, a massa está pulando o carnaval, e você pula também. Ou dentro da igreja, a massa está gritando aleluia, e eu vou gritar aleluia também, e você grita. Mas você sabe que está sendo aos olhos dos outros apenas um holograma, apenas um alguém que de fato não é você, porque você não consegue transferir isso para fora, o que você vive aqui dentro do ajuntamento. Aí a gente aprende uma coisa desgraçadamente verdadeira: a igreja pode se tornar um grande baile de máscaras. É por isso que Jesus disse, olha, vocês, não a igreja, aqui não, graças a Deus não, mas ele olha para os religiosos, ao qual nós não devemos imitar, e ele diz, vocês me honram com os lábios. Honrar com os lábios para o Senhor é muito fácil. Cantar com os lábios para o Senhor é muito fácil. Ele está dizendo, com os lábios vocês me honram, mas o
coração de vocês está longe de mim. O que vem antes? Os lábios externos ou o coração interior, a essência? Ele está dizendo que a essência tem que vir primeiro. Porque vindo a essência, tudo aquilo que é exterior terá validade. É por isso que ele, para aquela mulher de Samaria, diz: olha, vocês vão me adorar em espírito e em verdade. A questão era: Senhor, vocês judeus aí dizem que tem que adorar em Jerusalém. E a gente tem questão do monte, tem a história do monte, a gente tem que adorar aqui, do poço, isso, aquilo. Aí Jesus rechaça isso. Fala: para com isso. Em outras palavras, não tem mais lugar geografizado, santificado, não tem mais lugar santo para se adorar a Deus. Não é mais em Jerusalém, em Israel, e nem perante poços ou montes santificados. Para com isso. O Pai não está mais procurando lugares santificados. O Pai está procurando corações que o adorem aonde estiverem, em espírito e em verdade. Se a gente for em Jerusalém, eu tenho a maior vontade de ir, tanto como tenho vontade de ir na Disney World, né? Desde criança, né? Acho que quem é aqui da minha faixa etária, aí, 40 e pouco aí, né? Disneyland, Disney World, aquela coisa toda assim, né? Cara, quero conhecer. Mas a igreja, mas aí muitos querem Jerusalém, Israel. Se a gente for em Jerusalém, Israel, maravilha, eu queria estar lá, eu queria conhecer. A gente pode fazer um culto lá, vai ser uma bênção. Mas quando Jesus disse que o Pai está procurando aquele que adora em espírito e em verdade, porque não é mais em Jerusalém, em lugar nenhum, Ele está dizendo que o culto aqui, ele pode ser tão abençoado como se fosse lá. Jerusalém é um lugar, tem toda uma história, tem toda uma importância, mas eu posso adorar a Deus lá como posso adorar aqui. O fogo de Deus pode cair tanto lá como aqui do mesmo jeito. Então eu sou um santuário de Deus ambulante, uma catedral de Deus que ama, que se movimenta, que vai. A igreja é a igreja em movimento, onde a gente não tem apenas que a gente se une para a gente crescer. É importante crescer, pastor? É. Qual é o pastor que não quer ver a sua igreja crescer? É importante, mas muito mais do que uma visão de que eu tenho que crescer, eu tenho que crescer, eu tenho que crescer. E muitos anos têm crise por isso. E não crescendo, vem um outro e diz: olha, a minha igreja tem 5.000 membros, eu tenho um dízimo de tantos mil reais, eu tenho isso. Aí o irmão que não cresce por alguma razão, que está em crise, ele adoece, ele se enferma na mente, e ele entra em lutas terríveis por causa disso. Mas o que eu quero dizer é que, muito mais do que a gente ter essa visão de que eu tenho que crescer, o grande poder da igreja não vai ser crescimento, mas é o poder da influência. Eu até disse uma vez aqui, eu repito, que isso é tão verdade, que a metáfora que Jesus nos compara, a mim e a você, é uma das metáforas, de tantas, muitas, é a metáfora do sal. O sal é aquilo que dá sabor. O sal é aquilo que preserva. Naquela época não tinha geladeira, na época de Jesus, não tinha freezer. Como é que eles preservavam algum alimento, a carne? Sal. E hoje a gente pega uma picanha, maravilhosa picanha. A gente se delicia com aquela carne. Fala: nossa, picanha maravilhosa. Agora tira o sal dela. Pega uma comidinha de sal aí que você gosta, que precisa do sal, e não coloque o sal. Pode ser a melhor picanha do mundo, você não vai degustar com satisfação. O sal você não vê, mas é indiscutível a sua influência. Meu Deus! O que acontece comigo e com você? Nós vamos crescer, é sadio crescer, mas muito mais que isso,
o nosso grande poder é de influenciar em nome de Jesus. É ser sal. É o cara olhar pra gente e falar: cara, que sabor você tem. Você é uma picanha ambulante. Eu quero degustar você. No bom sentido. O cara quer experimentar o teu estilo de vida, seguir Jesus. Mais fascinante projeto de vida. Seja um discípulo de Jesus onde você estiver. Quer que você seja um gerente, seja o melhor gerente, porque você é seguidor de Jesus, o melhor projeto de vida. Se você é um auxiliar de serviços gerais, que não tem nada feio em serviço, eu trabalhei muitos anos limpando o chão, limpando o banheiro, e não tenho vergonha disso, mas faça isso com alegria no coração, porque você não é apenas isso, você é além disso, você é seguidor de Jesus, o melhor projeto de vida. Então a gente não vai se tornar um baile de máscaras. Nós somos chamados para ser a igreja que vive em espírito e em verdade. Então por que a gente muitas vezes não consegue experimentar no particular, quando Jesus ensina: olha, quando você orar, vai lá para o teu quarto. O teu quarto pode ser físico ou não. Vai lá para o teu quarto e ora. O Pai que vê em secreto. Ele não está nem dizendo o Pai que ouve, é o Pai que vê. Ele está vindo. A gente pensa que Deus só está vendo os nossos pecados, a gente se culpa, se auto-vitima. Não, Deus está vendo o nosso amor por Ele também, a nossa dedicação. Glória a Deus. O Pai que vem em secreto te recompensará. Em 94, em 95, por aí eu trabalhava numa borracharia lá no Gama. Foi até lá que eu conheci a minha esposa, Esther. Ela saía lá da borracharia toda suja, de pneu. Ficava lá comigo lá. E eu não sei, tinha um fogo dentro de mim, tinha uma coisa borbulhando dentro de mim, cara, que eu precisava ir para o quarto, conforme Jesus disse. Mas o meu quarto não era físico, era de fato um banheiro. A borracharia era aqui, passava a rua e tinha um bar de esquina. E era justamente aonde um bar, e tinha justamente um banheiro masculino. E pasmem, era para lá que eu ia. Quando podia deixar a borracharia lá com alguém, enfim, eu ia para aquele bar. Vou usar o seu banheiro aqui, tá bom? Cara, eu fechava a porta do banheiro, graças a Deus o banheiro não era sujo. Fechava a porta do banheiro e eu me ajoelhava e falava com Deus. Mas havia uma coisa em mim, não era para chamar a atenção, não tinha uma foto, não tinha microfone, eu não tirava selfie do banheiro orando assim, sabe? Não tinha essa coisa não, era íntimo, eu estava com fome de Deus, eu queria orar naquele lugar, eu queria a presença dele. E me lembro também que foi quando eu me interessei até por escrever, aí até onde eu criei um blog, tem um blog onde tem vários textos. Deus me deu essa graça, irmãos. Até alguém de fora, eu não consigo lembrar agora o estado, mas era um sargento, um cara assim renomado, escrever para mim, falar: olha, li seu texto, me identifiquei, eu quero conversar com você. E narrou a história dele, e eu respondi. Enfim, aí você vai vendo como é que as coisas vão se conectando quando a gente está conectado com Deus. Então eu também cheguei a trabalhar na Casa do Pão de Queijo, lá na Asa Sul, no Centro Clínico Sul, que fica próximo daquela Legião da Boa Vontade. Tinha 2 horas de almoço, eu trabalhava lá servindo um cafezinho, um pãozinho, o pessoal, aquela coisa, 2 horas de almoço. E tinha um edifício do lado vários edifícios tem, né? Mas um deles, eu não sei, eu nem lembro como é que eu só sei que eu fui parar no último andar desse edifício, que eram clínicas também. Eu sei que eu subi no último andar, onde não tinha nem mais para subir. Onde eu vou tirar meu cochilo aqui, posso dormir, aquela coisa toda.
Mas foi justamente lá, naquele local, onde eu achava que eu ia passar tempo assim, sem fazer nada, dormindo. Cara, foi lá que eu tive experiências com Deus maravilhosas. Na hora do almoço eu ia para lá, eu ajoelhava, eu orava, eu sentava, eu ficava agachado, até deitado, mas eu estava falando com Deus. E algumas coisas começaram a vir em mim, e eu comecei a escrever no papel, aquelas convicções, aquela coisa de Deus. Então o teu quarto pode ser aonde você estiver, dentro do carro, na cozinha, lavando o banheiro, passando pano. Vá para o secreto, e o Pai que vê te recompensará. Amém, queridos? Então há necessidade da gente experimentar no particular o que a gente vive aqui na igreja. E eu coloquei uma coisa aqui importante. Por que a gente não consegue viver na particularidade? Muitos não conseguem viver lá no anonimato, no quarto, quando está sozinho. Aquilo que vive aqui, essa celebração, essa alegria. Quando você está sozinho, você ora assim. Quando você está sozinho, você canta assim. Quando ninguém está te olhando, você adora assim. Por que a gente tem esse conflito, essa crise de fora daqui a gente não viver isso? Aí tem eu pensei em uma coisa aqui, porque no ajuntamento, porque na massa, porque na coletividade não há consciência. E eu não falo só da igreja, eu falo é um fenômeno universal, onde você vai para o shopping agora, tem aquela galerinha ali, rindo, pulando, brincando, tudo aquilo ali, mas quando sai daquele ambiente, ele volta para sua casa, volta para o seu lugar, ele é um ser totalmente estranho. É fechado, é casmurro, é bruto, é brigão, fala coisas indevidas, mas no meio ali da massa não há consciência. Em 2001, Rock in Rio, e uma das bandas assim que eu estava esperando ouvir era o Oasis. E o nome eu lembro que Rock in Rio era uma coisa assim, quase 10 anos, você tinha que esperar muito tempo, aquela coisa assim. E aí o tema do Rock in Rio era por um mundo melhor. Bandas, rock and roll, aquela coisa toda, aquele fuzuê, aquela galera pulando, gente fumando, aquela coisa toda. Aí perguntaram para o vocalista do Oasis, né, o Noel: e aí, Rock in Rio, o que você acha desse tema, por um mundo melhor? Ele olhou assim: cara, você acha que no meio disso aí tem alguém preocupado em fazer um mundo melhor? Eu só vim tocar uma música aqui, eu vou embora depois. Porque na massa não há consciência. Então, quando estamos em grupos, a tendência de muitos é essa consciência pessoal se diluir. E se diluindo, a gente se contamina, se polui positivamente ou negativamente. Mas a gente vai viver um lado negativo. Enfim, daqui a pouco o som vai parar, as luzes vão se apagar, cada um vai para o seu canto, para a sua cidade, para a sua casa, para o seu recôndito. E a pergunta que você tem que fazer para si mesmo é: o que eu sou longe da multidão? Quem eu sou longe da multidão? Quem eu sou quando o pastor não está me olhando? Quem eu sou quando eu não estou com o microfone na mão? Quem eu sou quando eu não estou tocando nenhum instrumento? Quem você é? Porque dentro da igreja somos tão abençoados, porque dentro da igreja nós somos tão ativos, mas não conseguimos ser isso dentro de casa, no trabalho, nos relacionamentos. Porque não conseguimos ser isso quando saímos daqui. Porque dentro da igreja nós somos anjos, mas fora da igreja nós somos um desarranjo. Então essa palavra é para mim e para você que tem a coragem de fazer uma autoanálise. Eu gosto dessa palavra, porque eu abro um parênteses. Se vocês não sabem, eu gosto dessa palavra análise porque eu sou psicanalista. Graças a Deus eu consegui. É uma área que eu gosto muito. Criei até um outro blog, viu, pastor, para atender pessoas em nível não físico, porque
porque o ambiente, o consultório, a clínica, enfim, não está pronta ainda, mas em nível de e-mail terapia, até zap terapia, a gente dá para atender as pessoas, dependendo, enfim. Então é para mim e para você que é capaz de fazer essa autoanálise e falar: meu Deus, na igreja eu canto, eu oro, eu ajudo, dou a paz do Senhor, eu sou usado por Deus, mas quando eu estou sozinho, eu sou a mesma pessoa, eu sou a mesma coisa. Faz uma autoanálise. É Paulo que diz na questão lá de Coríntios, dizendo que se nós nos julgássemos a nós mesmos, se nós nos analisássemos a nós mesmos, se nós nos avaliássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Porém, quando somos julgados, nós não vamos ser condenados pelo Senhor. É a capacidade de se analisar, de se perguntar: meu Deus, quais são as minhas motivações por detrás daquilo que eu estou fazendo? É para o teu reino, é para o Senhor? Ou é uma autopromoção? Eu estou querendo o quê? Aplausos? Eu estou querendo apenas que as pessoas me vejam? Ou eu estou querendo de fato que o Senhor seja visto através da minha vida? Que é totalmente diferente. Senhor, eu quero que o Senhor seja visto através da minha vida. É outra história. É alguém vir aqui cantar, ministrar, fazer qualquer outro trabalho. Cara, e você vê Jesus nele, vê Jesus nela. E Jesus já nos tirou essa nossa ideia de que eu sou um Deus que estou apenas no trono, sentado, olhando. Eu sei que Ele está, a palavra de Deus diz isso mesmo. Isaías fala do trono, João diz que Ele está sentado no trono. Mas Jesus, Ele vai simplificar o negócio e vai dizer o seguinte: olha, me encontre no próximo. Eu estou no outro. É, pastor, isso é verdade? É bíblico? É por isso que ele disse: olha, quantas vezes vocês foram me visitar quando eu estava preso? Tinha sede e vocês me deram de beber. Eu tive fome e vocês foram lá e me deram comida. Eu estive nu e vocês foram lá e me vestiram. Senhor, nunca te vimos assim. Que ideia é essa, Senhor? Tu com fome, com sede, sem roupa? Não, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Aí você vai dizer até: rapaz, esse cara não abre a Bíblia não, não vai pregar. Não. Vamos abrir no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24. Versículo 28. O contexto é sobre a grande tribulação, mas o versículo 28 vai dizer algo importante. Por mais interessante que, estranho, mas esse versículo está falando sobre identidade, esse versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Tem umas traduções que são águias, mas eu prefiro ficar com esses abutres. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém. Aí eu fui lá pesquisar, no original, entender o que significa, de fato a semântica da palavra, o original da palavra cadáver. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, cadáver no original, a palavra é pitoma. Nem eu sabia, irmãos. A gente está aprendendo junto aqui. O cadáver no original significa pitoma, que significa caído. Traduzindo: onde estiver o caído, aí se ajuntarão os abutres. Aonde estiver um caído, aonde estiver um prostrado, Jesus diz que os abutres se ajuntarão em seu entorno. Ok, o que isso significa? Vocês vão até entender melhor também. Deus sabe quem eu sou na proporção como eu lido com aquele que está caído. Você pode repetir comigo? Deus sabe quem eu sou na proporção da forma como eu lido
com o caído. Aonde se ajuntar o cadáver, o pitoma, o caído, aí vão se ajuntar os aproveitadores, os abutres. E Deus está dizendo: Fábio, eu vou saber a qualidade de vida que você tem na proporção que você lida com aquele que caiu. Meu Deus! Como é que você lida com aquele que está prostrado, que está caído? Ora, nós sabemos de uma notícia trágica agora, de uns dias atrás, da nossa querida irmã, aquela cantora, Daniela Araújo. Agora os abutres estão aí. Os abutres agora vão aproveitar e vão se alimentar do cadáver, do caído. Porque tudo aquilo que eles querem se alimentar é da desgraça do outro. Como é a minha relação com o caído? Como trato como eu trato aquela que por uma razão caiu? Você descobriu que alguém pecou, você descobriu que até o pastor pecou, seu irmão caiu. Como é que você lida com esse cadáver? Você trata ele com injustiça? Você trata ele com pisando? Ou você trata ele com graça, com misericórdia? Quem cai, quem se arrebenta pelos seus próprios erros, é confrontado, é levado à luz da palavra, mas jamais excluído. O que a nossa querida irmã precisa fazer? Cancela o show, cancela a agenda, cancela a pregação, cancela todo esse showbuzz do gospel aí. Agora é o momento de tratar a alma, de tratar a mente, de tratar o coração, de tratar o ser. Eu tenho certeza que ela vai retornar. Glória a Deus! Agora, se ela caiu e eu sou o abutre, eu vou dizer: bem feito. É isso que tinha que acontecer mesmo. Usar a droga escondido, toma. É isso que tinha que acontecer mesmo. Ele está dizendo, Deus está dizendo que a proporção de como eu trato o caído vai revelar de fato quem eu sou. Na psicanálise a gente diz o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, eu vou saber de fato mais sobre Pedro do que Paulo. Porque quando você fala de alguém, você vai revelando coisas suas que você nem sabe. Cancela show, cancela tudo. Trata o coração, trata a alma. É o que Paulo diz para o seu filho Timóteo: cuida de ti mesmo. O que adianta ganhar um mundo gospel? O que adianta gravar vários CDs se você vai perder a tua alma? É a melhor coisa que ela faz agora. E se você ouvir algum abutre querendo se alimentar do cadáver dela, que no momento ela é um cadáver, mas pela graça de Deus ela pode ressuscitar, você fala: querido, ore por ela. A tua oração tem mais poder do que as tuas críticas. Põe-se no lugar dela, né? Então, dependendo da forma como você trata o caído, você revela para Deus não quem é o caído, mas quem você é. Então, nesse momento, o abutre é um indivíduo. Então Deus não se impressiona nesse momento com os nossos pulos, com os nossos gritos, pois Ele não se relaciona conosco na proporção do que nós somos na coletividade, no ajuntamento. Quando nós estamos aqui, pelo contrário, Deus lida comigo, com você, conosco, quando não tem ninguém olhando. Não significa que Ele pode pular, irmão. Por favor, me entenda, né? Eu gosto de dar os meus pulos, eu gosto de dar. Oh, meu irmão, quando Deus visita a gente, é aquela coisa, nós vivemos pela fé. Então nós não dependemos de emoções, de sentidos, de sentimentos. Deus está aqui, quer você sinta Ele ou não. Você não é chamado para viver pela fé. Mas porém nós não devemos cair no extremo de dizer que todo sentido tem que ser excluído. Não, você não pode sentir a presença de Deus porque é tudo pela fé. Também não vamos desbancar para isso, não. É muito gostoso sentir a presença de Deus. Aleluia! Não é muito, você sente um arrepio, mas você sabe que é muito mais que um arrepio. Você
tirar a blusa ali fora, ali tiver frio, você sente arrepio. Mas nós estamos falando de algo mais profundo. É um arrepio que vem com uma coisa doida de Deus mesmo pra gente. Coisa boa de Deus. Mas ele dá essa mensagem para aquele que se sabe assim. Cara, o que adianta você estar na massa, você está pulando? Deus não se relaciona com você enquanto você é alguém da massa, que não tem consciência. Ele quer se relacionar com você é quando não tem ninguém olhando para você. É isso que vale. Isso que é importante. Então, vamos lá. Aí pesquisando sobre o abutre, duas coisas que eu coloquei. Primeiro, abutre, um carniceiro obrigatório. Isto é, a natureza do próprio abutre leva ele a se alimentar do cadáver, da morte. Ele não se alimenta de vida, de alegria, de esperança. Ele se alimenta de morte, ele se alimenta de cadáver. A natureza dele é levado à morte. Não é apenas um abutre, você já pode entender que estamos falando de gente mesmo, de uma maneira de existir. Não apenas de gente dentro da igreja, mas estou falando de uma maneira universal. Dos abutres que se alimentam da desgraça alheia. Aonde eu sofro muito mais com o teu sucesso do que com uma desgraça que vem de acontecer. Me incomoda mais você conseguir ser abençoado do que ver você levando o tom. Aí você, caramba, eu sou um abutre, eu não sabia. Está na hora de mudar a natureza, que nem aquela natureza da historinha do escorpião e do sapo. O sapinho quer atravessar, o sapinho está lá no laguinho, lá dormindo, de boa, aí aparece um escorpião. Olha, o escorpião fala para o sapo, eu preciso atravessar. Muitos que conhecem, eu preciso atravessar. Eu queria que você me desse uma carona aí nas suas costas, sapo. Sabe, rapaz, não vem com essa ideia não, que tem um ferrão venenoso aí, e aí, se eu colocar você em cima de mim, você vai me ferroar, e você vai, e aí eu vou morrer, vou me dar mal com essa história aí. Ele, não, pensa, sabe, se eu ferroar você no caminho, você morre, mas eu também vou morrer, e eu não sou idiota. Eu não vou ser tão burro de ferroar você, e eu também me dá mal. É ele mesmo, né? É verdade, então sobe aí nas costas. Está lá o sapinho. Na metade do lago, já chegando lá, o sapo só sente aquela ferroada. Puf! E o efeito do veneno ele já sentindo, e a vida dele se esvaindo. Mas ele diz, mas você prometeu, você disse que não ia me ferroar, agora nós dois vamos morrer. E a resposta do escorpião foi, é verdade, eu ferroei você, me desculpe, mas ferroar é a minha natureza. E os dois morreram. O que significa isso? Jesus pode nos ensinar a desferroar hoje. Aleluia! Arrancar essa natureza que ferroa, de abutre, de se alimentar da morte, de cadáver, do caído. A segunda coisa o abutre depende da carcaça dos mortos para sobreviverem. Isto é, a vida do abutre depende da morte de outras vidas. Que existência mais sem significado? Eu dependo da morte do outro para a manutenção da minha própria existência, da minha própria vida. A morte alheia é a manutenção da minha própria vida. Aí a pergunta é, você tem alguma coisa a ver com abutre? Eu estou começando a... Eita! Eu não sabia que era assim, né? Gente, é tanta coisa para a gente falar, para a gente conversar. Exemplos de abutres contemporâneos. Eu falei sobre a Daniela, né? Quem lembra do caso da Bianca Toledo? Né? Possível abuso de uma criança. Possível abuso. Aí você coloca lá no YouTube, na rede, na página,
Aí tem um abutre lá, site gospel, hein? Site gospel. O que o abutre disse? Olha só, todo mundo sabia, todo mundo viu o jeitinho dele. Ele é gay, ele é enganador e ainda por cima é pedófilo. Nojo do mundo gospel. Deus tenha misericórdia de nós. O cara não estava lá, o cara não viu. Eu não estou entrando em detalhes, eu só estou querendo que vocês entendam o seguinte: o cara não estava lá, o cara não viu, não foi testemunha, ele não presenciou nada. Chama o cara de gay, falando do jeito dele, chama ele de enganador, chama ele de pedófilo, e o abutre diz: e Deus tenha misericórdia. Quase eu coloquei um amém, irmão. Aí ele ainda disse um palavrão ainda, né? Aí uma outra pessoa colocou lá, site gospel, né? Os nossos irmãos. Olha o que o cara colocou: tinha que ter estuprado ele também. Eita Deus, glória a Deus. Eu senti Deus aqui. Esse irmão aqui não estava presente, não é testemunha, não, mas emite opinião sobre o cadáver. Talvez seja abutre. Mas você sabe qual é um grande passo para a libertação, para a cura, para a transformação? Se chama admissão, admitir. Que não é feio. É você olhar para si e falar: cara, eu admito, diante de Deus eu admito, eu tenho sido abutre, eu tenho sido errado nessa área, eu tenho sido reincidente nisso, naquilo, enfim. Deixa eu pular aqui que não dá para. Então, como você trata essa gente vai revelar quem de fato você é, do que você se alimenta, o que apetece você, o que significa vida para você, a desgraça alheia, a vitória alheia, o que lhe traz, o que lhe apetece, o poder do outro ou a sua melhor parte, o que lhe traz alegria, o que você compartilha. Você é um veículo onde passa o melhor do outro ou o pior do outro. Como é que você trata isso? Porque nós vivemos uma geração de abutres. O meu mal é um desejo do outro. A minha morte, o meu fracasso é o sonho do outro, do abutre. Pessoas que sofrem com o teu sucesso, que vão sofrer mais com o teu sucesso do que com uma queda tua. Eu até já disse isso. Pessoas que se alimentam da desgraça alheia. Mas eu quero aprender a ser igreja, e você também. Aleluia! Ser uma geração de conexão, de encaixes. Então Jesus disse que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade, não em lugares santificados. Em qualquer lugar você vai adorá-lo, você vai estar carregando o Espírito Santo está em você. Aí você diz assim: poxa Fábio, agora você me colocou numa situação, porque eu me vejo abutre. Mas não apenas abutre, mas qualquer outro conflito, outra crise, dificuldades. Mas sabe de uma coisa? Compartilha essa dor com gente que você sabe que é madura na fé, com um pastor, com um líder, com alguém. Porque muitas vezes na igreja nós não temos espaço para compartilhar dor, para dizer assim: Senhor, eu fiz essa autoanálise, eu julguei a mim mesmo e vi que as minhas motivações estão equivocadas, estão erradas, mas eu quero ser um adorador por excelência, Senhor. Eu quero aprender a caminhar contigo em sinceridade, em aprender o caminho da essência e da verdade. O problema é que muitas vezes nós não temos espaço para dizer: Deus, eu estou fraco, Deus, está doendo, Deus, eu estou apenas
vivendo uma máscara, um personagem, mas eu quero desistir desse personagem hoje. Eu não quero ser um impostor da minha própria existência, mas eu quero viver para a glória do teu nome. E como eu disse, a primeira coisa é admitir, é olhar para dentro de si e dizer: Deus, eu preciso, e eu sou assim, mas eu sei que o Senhor pode derramar fogo visceral em mim e queimar-me primeiro. Não precisa demonstrar que é forte o tempo todo, que você o tempo todo está na unção, está cheio do óleo, está debaixo da luz, que nem sempre isso é verdade, querido, nem sempre. E a gente fica preocupado de procurar um pastor, procurar um amigo, procurar um irmão maduro na fé, porque a gente fica preocupado com a nossa honra, com a nossa imagem, com a nossa posição social. E aí a gente vai com medo de dizer a fraqueza. Aí você diz assim: mas o que o pastor vai pensar de mim? Eu vou perder meu cargo, eu não vou mais tocar, eu não vou mais pregar, eu vou perder autoridade, eu vou perder poder. Mas e aí, com medo de viver a fraqueza, você vive hipocrisia. A gente não perde o cargo, mas perde a vida em essência. E Deus não está preocupado com o cargo. Deus quer que você perca o cargo, mas Deus não quer perder você. Tanto que Deus tem perdão para os meus pecados de amanhã. Não significa que eu possa sair daí pecando à torta e à direita, mas está dizendo que a graça de Deus é tão infinita que antes mesmo de haver, de Deus dizer haja luz, Deus diz haja cruz. Aleluia! Então é admitir. Eu admito, porque eu vou voltar, vai acabar daqui a pouco esse culto, essa bênção de tudo que nós estamos vivendo aqui, mas nós vamos voltar para a nossa realidade, para aquele ambiente onde a gente vive quando não estamos no ajuntamento. E uma frustração é que a gente pensa, se a gente pensar que Deus se relaciona comigo no ajuntamento, eu vou me frustrar, porque Deus não está preocupado comigo enquanto aqui. Ele está preocupado comigo quando eu saio daqui, porque Deus não é um Deus que se revela apenas no ajuntamento, Ele é um Deus que se revela através da sua criação. Aonde estiver, Ele pode se revelar. Mais importante do que nós fazemos para Deus aqui, é o que nós podemos fazer para Deus quando a gente sai daqui. O grande poder da igreja não é o ajuntamento, mas é a sua influência. Então só se desperta quem está prostrado, quem está dizendo assim: eu tenho uma coragem, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu tenho a coragem de dizer para Deus: Deus, eu estou fraco, eu estou com medo, eu estou longe do teu reino, mesmo estando dentro da tua igreja, mas eu não quero mais viver assim. Eu agora quero ser achado pelo Senhor na minha individualidade. Eu quero saltitar, eu quero glorificar o teu nome. Eu quero dizer: Senhor, eu quero ser encontrado no Senhor no ajuntamento, porém muito mais, e primeiramente quando eu estiver sozinho. Vamos fechar os olhos então, queridos. Repita comigo em nome de Jesus: Senhor, não olhe para esse indivíduo holográfico que está aqui na igreja. Olhe para aquele ser que habita dentro de mim e que não sou capaz de confessá-lo em tua presença, que precisa de uma nova unção, que precisa de um novo início, de um reinício, que precisa de um sopro da tua palavra, do teu Espírito Santo na minha